Foi, domingo, dia 23 foi a última live. Quarta-feira, segunda-feira, dia 24. Foi os meus preparativos. E às 4 da manhã do dia 25 eu fui pro hospital. Acordei 4 horas da manhã, no dia 25 de março. E fui pro hospital. Cheguei lá às 5 horas da manhã, fiquei esperando. E aí foi mais ou menos umas 6 horas, né? Eu fui pro quarto. Fui pro quarto onde eu ia ficar, né, internada. E aí a enfermeira foi me buscar pra internação. Aí eu tomei banho lá, tomei banho no hospital, né? Fiquei só com a roupinha de hospital, né? Só a camisola. E aí ela me levou pra sala de internação. Chegando lá na sala de internação, eu fiquei até umas 7h20, eu acho. Nossa, eu fiquei muito tempo deitado lá esperando. E aí chegou meu cirurgião, ele falou um pouquinho comigo, depois chegou a anestesista, conversei um pouquinho com ela. Inclusive tem várias curiosidades pra contar sobre isso. Na minha cirurgia, gente, existe o risco de trombose, né, nas pernas. Então a gente precisa usar uma meia, que foi caríssima, inclusive. Eu tive que comprar uma meia anti-trombo, que fala. Uma meia que foi R$200, tá? E eu tô usando essa meia até hoje, tá? Desde o dia 25, tá? Desde a hora da cirurgia até hoje eu tô usando essa meia. É uma meia que ela tem um material especial que é pra você não correr risco de trombose, né? E aí eu tenho que ficar mais um tempinho usando essa meia aí. E aí, curiosidades, né? Nos preparativos, eles mandam a gente tirar piercing, aplique de cabelo, esmalte de unha, não pode ter xuxinha no braço e tem que usar essa meia especificamente, essa meia. Por quê? Por quê, gente? Porque não tem elástico, tá? Você olha assim, parece que tem elástico, mas não. Você não pode ter nenhum tipo de elástico no corpo, porque pode pegar fogo durante a cirurgia. Olha que bizarro. Se você tiver lá com uma xuxinha, tava com uma xuxinha de cabelo no seu pulso assim, você entra na sala de cirurgia, começa a cirurgia, pode pegar fogo essa xuxinha e pegar queimadura de 3º grau. Então, por isso que não pode ter piercing, nada. Já pensou, se eu tivesse um piercing na língua e não tivesse falado nada, pegava fogo na minha língua. E aí foi isso. E aí chegando, né, 7, eu fiquei conversei com a anestesista, perguntei algumas coisas aleatórias. Vocês sabem que eu falo muito, né? Então eu não posso ver médico, porque eu fico perguntando coisas aleatórias. E aí a anestesista bem legal também, os enfermeiros bem legal, o meu cirurgião bem legal também. E aí, pronto, deu umas 7h15, 7h20, eles me levaram pra sala de cirurgia. E a sala de cirurgia é igual a sala do Dandandan. É uma sala totalmente branca, como é que fala? Uma maca no meio. E 2 negócios gigantes, assim, 2 holofotes gigantes, assim. E tinha umas 10 pessoas lá. Porque a cirurgia é o cirurgião, 2 médicos auxiliares, 2 instrumentadores e 1 anestesista. Acho que é isso. Uma equipe grande, né? E aí, sim, me fizeram, né? Levar a maca lá, deitei na cadeira. Começaram a colocar minhas meias pra mim. E aí a anestesista foi espetar, né, os bagulhos, né? Ela falou que... É porque a anestesia geral não é dada com a gente acordada, tá, gente? A gente tá dormindo quando aplica anestesia geral. A anestesia geral é aplicada nas costas, na coluna. Aí tem gente que pensa, vai doer, não dói porque a gente tá dormindo. Então... E não é uma agulha grossa, é uma agulha fininha também. Chegando lá, eles botaram minhas meias e a anestesista tava tentando furar a minha mão, né, tentando furar a veia da minha mão, e não tava conseguindo, ela não acertava de jeito nenhum a minha veia, mano, ela não acertava de jeito nenhum. Aí pediu ajuda com o carinha foi lá, botou, e aí ele falou assim, olha, eu vou te dar um negócio aqui e você vai começar a sentir um soninho, tá? Aí eu falei, então tá bom, vou começar a sentir um soninho. Depois que ele falou isso, não deu nem 10 segundos, eu já acordei com a cirurgia pronta. E foi isso. Esse foi o resumo, gente. Simplesmente. Você vai só, vou te dar um soninho, tá? Vai te dar um soninho. Aí foi 1, 2, 3, 4. Chegou até 10, pronto. Aí
Aí eu só lembro que eu acordei já com a cirurgia pronta e eu achei que nem tinha feito. Eu achei que tinha dado errado a cirurgia, porque eu acordei. Isso era 7h30 da manhã, né? Eu acordei já era 3 horas da tarde, né? Durou 5 horas a cirurgia. Foi uma cirurgia de 5 horas. Eu acordei 3 horas da tarde. Pra mim tava tudo normal, não tava sentindo dor, não tava sentindo nada, absolutamente nada de diferente. Aí eu vi que tava enfaixado, né? Então, porque eu achei que não tinha funcionado. Porque você não sente dor por causa da anestesia geral. A anestesia geral, ela meio que desliga o seu corpo, aí você não sente dor nenhuma. Então, nas primeiras 24 horas de cirurgia, eu não senti absolutamente nenhuma dor. Parecia que nem tinha feito a cirurgia. É tipo isso, é tipo você chega de noite, você chega meia-noite, você cai na cama e 5 minutos depois você acorda, já é de manhã. Não, foi isso. 3 horas da tarde eu fui pro quarto e fiquei na cama, não sentia dor. Ficava tomando remédio, acho que de 2 em 2 horas eu tomava remédio na veia, vários remédios, são vários remédios. E aí durante a madrugada teve bastante sangramento. Eu lembro que eu passei a mão assim, passei a mão em cima, tava tudo úmido, tinha sangrado pra caralho, né? Mas aí tá, não deu pra trocar, não trocou os curativos, quem troca os curativos é o cirurgião. E aí isso foi na madrugada, e aí no outro dia veio um médico, que era auxiliar do meu cirurgião. Aí ele deu uma olhada, viu que tava tudo certo. Aí depois veio o meu cirurgião de fato. E aí ele tirou os curativos, né? Eu acho que foi na quinta, umas 5 horas, 6 horas da manhã, que o meu cirurgião foi lá. E aí ele trocou os curativos, limpou tudinho, tirou um negócio que tava dentro, tá? Gente, isso é muito esquisito, tá? Tinha um negócio gigantesco lá dentro, tá? Dentro do canal vaginal tinha um negócio ele tinha um negócio, um bagulho comprido assim, com meio que uma esponja em volta e uma camisinha. Ele tava lá dentro, junto com a sonda e o dreno. Era 2 canos e esse negócio lá. E aí ele tirou esse negócio, foi 3 minutos de inferno pra ele puxar esse negócio lá de dentro. Por que esse negócio tá lá dentro? Pra impedir sangramento. Entendeu? Então ele tirou isso aí, e aí ele tirou o dreno também. E eu continuei com a sonda. E ele falou: hoje você tem que andar um pouco, mais tarde você tem que andar um pouco, anda um pouco pelo hospital, toma um banho. E aí tá, eu fui fazer isso e não dá. Não dava pra andar, tá? Não dava pra andar. Eu fui tentar andar, eu chamei a enfermeira. A enfermeira não, a fisioterapeuta. A fisioterapeuta chegou lá pra me levar pra andar e não dava pra andar. Eu andei, assim, 10 centímetros com ela e eu comecei a suar pra caralho. Comecei a suar muito, comecei a sentir tontura, enjoo. E aí eu voltei com ela correndo pra cama pra eu não desmaiar, porque tava impossível. Não dava. Eu acho que é por conta do efeito da anestesia, dos remédios também, porque é muito tempo sem andar e você do nada vai andar. E aí não deu, né? E aí fiquei. Eu tinha que ficar comendo só gelatina e chá, tá? Eu odeio. Nossa, eu odeio. Fiquei comendo gelatina sem açúcar. Gelatina sem açúcar e chá de camomila. Acho que era camomila, não sei. Sem açúcar também. Eles dão um adoçante que não adoça nada. Mas era isso, eu tava morrendo de fome. E aí depois passaram pra minha dieta pastosa. Eu fiquei literalmente, 6 horas com dieta pastosa. Que era sopinha, uma sopinha bem batida. E depois eles passaram pra uma dieta geral laxativa. E aí eu podia comer praticamente qualquer coisa. E aí foi sexta-feira, né? Aí chegou na sexta. A cirurgia foi na terça, né? Terça, 7 horas da manhã. Aí eu esperei quarta, esperei quinta. Sexta-feira foi o dia da alta e foi a primeira vez que eu andei também. Na sexta-feira de manhã, chegou a fisioterapeuta, eu fui andar com ela, andei o hospital inteiro, mó de boa, mó de buena, suavona, andei. Eu só tô andando assim, meio quase igual um sapo às vezes, né? Às vezes eu pareço um sapinho andando, meio de perna aberta assim, sabe? Que tá meio esquisito, porque dói, né? Dói dependendo da posição. E aí foi isso, na sexta-feira eu andei. E aí o médico, aí a enfermeira me ajudou a tomar banho, né? Ela me deu banho praticamente. E aí ele me deu alta para umas 4 horas da tarde. 4 horas da tarde eu podia ir pra casa. Eu acabei indo umas 2h30 por aí com meu pai. No dia 29, aqui em casa já, no sábado, eu já tava bem de boa já. Eu já tava bem de boa.
e tô bem de boa até hoje. Eu só começo a sentir umas dores de vez em quando, principalmente de madrugada, assim, de madrugada eu fico sentindo umas dores, uns incômodos, sabe? Nenhuma posição fica boa. E aí segunda-feira agora eu fui na consulta com o cirurgião, e aí ele viu, tava tudo direitinho, tá tudo bonitinho, e só que eu devia ter levado os moldes, né? Porque eu vou explicar pra vocês os moldes polêmicos. Eles dão pra gente alguns moldes que é pra dilatar o canal. E eu tenho que fazer a dilatação sozinha 3 vezes ao dia. Tá aqui os moldes, ó. Não se assustem. Pra que isso serve? Então, você tem que enfiar lá, mano. Você tem que enfiar lá e é isso. E tem que fazer 3 vezes por dia. Foi uma cirurgia que eu já expliquei lá no alguns posts do Twitter. Uma cirurgia de R$ 94.500. Que eu não paguei porque eu sou pobre. Eu não tenho R$ 94.500. Mas que graças ao STJ, meu plano de saúde pagou, né? Meu plano de saúde pagou esses R$ 94.500. A única coisa que eu tive que pagar foi Uber, remédios, gases, um monte de coisa. Eu gastei quase R$ 800 esse mês. Eu tô cheia de conta pra pagar aqui, tá? A gente tá tudo enrolado. A fatura do cartão do meu pai tá em 2K já, mano. O bagulho tá insano. Então, quem quiser mandar o Pix aí, ó, pra ajudar, eu tô aceitando, tá? Tô aceitando, mano. E a gente gastou muito. Apesar da gente não ter pagado esses 95 mil aí, a gente já se fudeu gastando quase 800 conto esse mês. Só com os remedinhos, né? Porque eu tô tomando uma lista imensa de remédio, que vocês não têm noção, gente. Tô tomando um monte de remédio, que é pra dor, né? Um monte de remédio pra dor. Aí tem lá, ó, cetoprofeno, Neovagina, que tem 1 grama de dipiroca. Pantoprazol, Monvilax, Tilex, Nebacetim. Tomando esses monte de remédio. Eu acho que também eu não tô sentindo muita dor por causa dos remédios, né? Se eu tivesse sem tomar remédio, eu estaria morrendo aqui, né? Gratidão pelo plano de saúde, né? Pelo STJ, né? Supremo Tribunal de Justiça, que no final de 2023 aí, determinou que os planos de saúde devem cobrir custos de cirurgia para afirmação de gênero, né? E aí, graças a isso, a cirurgia que eu fiz não é considerado procedimento estético, então o plano de saúde teve que pagar e pagou. Pergunta que não quer falar o que fizeram com a banana. Então, gente, ó, eu vou explicar pra vocês como é que funciona. Não é... O negocinho ali, ele não é amputado, tá? Ele não é amputado, tá? O piu-piu não é amputado. O procedimento que eles fazem é inversão peniana. O que é inversão peniana? Eles basicamente invertem, em vez de ficar, sabe, o pelo tá, o pelo não é, a pele assim, sabe a pele do piu-piu? Ela tá subindo, né? Eles colocam essa parte pra dentro, entendeu? E constrói as paredes do canal vaginal com a pele ali do piu-piu. Então, basicamente, a parte de fora da pele do piu-piu é a parte de dentro do canal vaginal, entendeu? E eles cortam a cabeça. É estranho falar essas paradas. A cabeça do... Como é que... Fala o nome aí, como é que eu chamo ele? Do jubileu? A cabeça do jubileu. Eles cortam um pedaço da cabeça do jubileu para construir o clitóris. E aí, existe uma veia que vai do cérebro até a cabeça do piu-piu. Eles mantêm essa veia aí, tá? Eles mantêm essa veia porque é o que te faz ter, né, as sensações, né? A sensação de toque, etc. Então eles mantêm essa veia com a cabecinha ali que é feito o clitóris, entendeu? E é por isso que às vezes tem casos de gente que a pessoa vai tocar no clitóris e pensa que tá tocando no jubileu, entendeu? Porque demora um tempo até, né? Porque é uma coisa do cérebro, né? Então demora pra você se acostumar, né? Tacaram 90% da cabeça do jubileu foi pro caralho. Testículo vai pro caralho também. Bolsa escrotal vai pro caralho. Vai tudo pro caralho. Várias coisas eles jogam fora. Agora, o necessário eles deixam, né? Os nervos, né? As coisas, porque é muito sensível ali, né? Isso pra poder você manter, né? As suas sensações ali durante o ato, né? Então, muita coisa mantém. Eles diminuem, né? O tamanho da uretra, né? Claro, né? A uretra é bem menor. Então tem várias coisas que mudam, mas
questão ao resultado visual, né? O visual é bem melhor do que eu esperava, mas é assim, eu já esperava que fosse ser bom, porque ele já tinha mostrado fotos do resultado, e é um resultado que fica imperceptível, tá? Se você vê assim, você não bate o olho e fala, nossa, é uma pessoa trans, entendeu? Você não consegue perceber, entendeu? É um resultado bem perfeito. E a cicatriz, ela fica na dobra ali das pernas, né? Com a virilha, com as pernas. Então, você sentada assim, ou em pé, não dá pra ver a cicatriz. Só dá pra ver a cicatriz se você tiver de perna aberta mesmo. De biquíni na praia, não tem como ver cicatriz nenhuma. Mas é um resultado bem perfeito mesmo, bem da hora. É bem bizarro. É bem bizarro como isso é possível. A cabeça do Jubileu pra janela. Então, literalmente, eles não jogam no lixo, né? Essas partes que eles tiram, eles vão pra um lugar lá que eles analisam pra ver se tem doença, não sei o quê. Eu até inclusive a médica, ela mandou um papel pra mim se eu quiser ver o resultado dos exames, né, dos negócios que eles retiraram, mas eu foda-se. Mas eu posso olhar. E aí depois eles descartam mesmo, mas não é descartado na hora, assim. O que aconteceu com a bexiga? A bexiga tá igual, mano. Não mudou nada. O resultado, tanto dentro por fora, é muito perfeitinho ali, sabe? É muito bem feito. Sensação de ir no banheiro depois da cirurgia. Olha, é bem esquisito. É uma coisa bem esquisita ir no banheiro. Você que passa anos usando um jubileu e de repente você usa uma pecheca. É uma coisa esquisita à primeira vista, assim. É meio esquisito, como é que eu posso explicar? Sei lá, mano, é esquisito. No início, o que eu tava sentindo era que parece que o xixi sobe, parece que por algum motivo ele tá indo pro clitóris, mas de repente ele sai por outro lugar, sabe? É meio confuso ali, é meio confuso. Porque fica perto ali da uretra, né? Então, é como se... A sensação que dá é como se você estivesse fazendo xixi e o xixi estivesse indo pra ponta do jubileu, só que não tem jubileu, entendeu? E ficava uma sensação de que ainda tem xixi pra sair, mas não tá saindo, sabe? Parece que o xixi tá preso na ponta do jubileu inexistente. Não tem jubileu, mas parece que ele tá preso na ponta do jubileu e eu quero que ele saia e ele não sai. Então, tava dando muito essa sensação, mas passou já. Até ontem tava dando isso aí, agora tá normal, agora eu só sento lá e só sai, o xixi só sai, foda-se, e é isso. A mulher nasce com um nerf de ter que mijar sentada. Olha, eu sempre mijei sentada, sempre, porque suja, em pé suja tudo. Às vezes é difícil controlar o jubileu, né? Então, desde a adolescência que eu mijo sentada, sempre mijei sentada mesmo. E até eu lembro que meu irmão mijava em pé, né? Meu pai mijava em pé, eles sujavam tudo. E quem é que tinha que limpar? Eu e minha mãe. Entendeu? Então, eu sempre odiei essa coisa aí. Mas isso não é exclusivo de homem também não, tá? Porque você chega nos banheiros públicos, banheiro público feminino, o que mais tem é privada suja. Por quê? Porque as minas sentam em cima, elas colocam o pé em cima da tampa do vaso pra mijar, elas não encostam, né? Elas não encostam na tampa do vaso pra mijar, então fica uma sujeira desgraçada, igual o banheiro masculino. Então, não pensem que banheiro feminino é mil maravilhas, não é, tá? É tão sujo quanto o masculino. Então, nem gosto de ir em banheiro público. Se eu já acho paia homem mijando em pé, mulher mijando em pé, pior ainda. E agora a cicatrização, eu tô sentindo bastante dor, tô sentado aqui, dá uma dorzinha. De noite dá uma dorzinha deitada, várias posições são incômodas. Eu vou continuar sentindo essa dor por mais umas 2, 3 semanas, eu acho. Tá meio inchado, na região tá meio inchado, mas já saiu bastante inchaço. Tá quase normal, mas dá pra ver que tá meio amarelado, sabe? Tá meio roxo com amarelado. Então, é porque tá desinchando tudo, né? Um pouco ali perto da barriga, ali bem em cima, dá pra ver que tá meio inchadinho, né? Esse inchaço ele vai sair completamente em uns 3 meses, eu acho. 3 meses aproximadamente vai sair todo o inchaço. E aí a cicatrização total, assim, dos pontos, tudo, 6 meses. Então daqui a 6 meses vai estar tudo perfeitinho já. Fiquei bem satisfeita, extremamente satisfeita com o resultado. E é uma coisa que no próprio hospital, no dia que a enfermeira foi me dar banho, eu já não sentia o incômodo que eu sentia com a minha genitália. Então isso é a melhor coisa,
Eu que passei a vida inteira me sentindo incomodada de tomar banho, sabe? De simplesmente ir no banheiro. Era uma coisa que já me incomodava, me dava uma disforia absurda. E aí, né, logo depois da cirurgia mesmo, estando um negócio cheio de ponto, inchado, sentindo dor. É um incômodo que desapareceu, sabe? Desapareceu. Eu não sinto mais. Antes eu tinha aquele medo de alguém olhar, sabe? Aquela vergonha de alguém olhar, mesmo sendo mulher, sabe? Eu tinha isso com a minha ex também. Eu não gostava de tomar banho com a minha ex. Nunca gostei de tomar banho com a minha ex, justamente por causa disso, porque eu não me sinto à vontade. Nunca me senti à vontade nas relações, nunca. Então, isso foi uma coisa que foi instantâneo já. Depois da cirurgia, eu já não sinto absolutamente mais nenhum incômodo. Desapareceu. E aí, o que aconteceu, vocês falaram aí, do silicone, o incômodo, ele mudou de foco, né? A primeira coisa que me incomodou na hora que eu fui tirar a camisa pra enfermeira me dar banho foi a parte ali de cima, né? Foi a parte ali de cima. Então, eu já tô muito satisfeita com a minha cirurgia, mas agora já vamos ver a próxima, né? Já vamos ver a próxima. E sim, vou fazer. Eu preciso esperar. Preciso esperar alguns 4 meses. Eu acho que em junho. Abril, maio, junho. Acho que em junho eu vou fazer a solicitação para prótese de silicone. E aí provavelmente lá para julho ou agosto que vai ser a cirurgia, né? Se tudo der certo, né? Se tudo der certo, vai ser esse o planejamento. Silicone é a próxima. E aí depois da prótese de silicone, vamos esperar mais 4 meses. E aí vou tentar a glotoplastia, que é a cirurgia da voz aí. Mas a glotoplastia não é um negócio muito certo, não. Redesignação sexual e prótese de silicone é um negócio que é praticamente certeza, né? Agora, a glotoplastia, que é a da voz, não é um negócio certo. Pode ser que eles não queiram fazer, entendeu? Existe isso daí. E é por isso que eu vou deixar pra depois. Ah, não sei, o chat paga, a não sei que vocês me mandem 15 mil reais. Se eles me mandarem aí 15 mil reais no Pix, aí eu posso fazer no particular. 15 mil reais. E aí depois disso, aí eu vou tentar a feminização facial. Porque é bem difícil de aceitarem, né? Do plano aceitar. Eu fazia fonoaudióloga, porque... O que acontece? É porque eu não quero passar minha vida inteira forçando uma voz, sabe? Me preocupando em estar fazendo uma voz feminina. Eu não gosto disso. Eu quero só falar e foda-se, sabe? Eu não quero ficar me policiando se minha voz tá saindo feminina ou se tá saindo masculina, entendeu? Por isso que eu quero fazer a cirurgia. Porque depois da cirurgia não vai nem ter como sair masculina. Porque eles vão costurar as pregas vocais e deixar ela com uma anatomia feminina. Só que eu vou ter que fazer fono de qualquer jeito, mesmo depois da glotoplastia. Mas assim, sem querer ser chato, você vai tentar chegar na modelo, você fala nos peitos? Não, pô, que isso? Isso tudo não. Fala assim, mano? Não precisa ser tanto assim não, assim, tá um pouco exagerado, não precisa ser isso daí não, mano. Quanto tempo foi pro seu plano marcar a cirurgia, então? Vamos lá, então, desde o início. Quando você contrata um plano de saúde, para você poder fazer cirurgias e consultas, você tem que esperar o tempo de carência. Então foi assim, contratei o plano de saúde, eles me deram 6 meses de carência. Então eu tive que esperar esses 6 meses. Bateu esses 6 meses, eu liguei no plano de saúde. Olha, preciso de um cirurgião para cirurgia de redesignação sexual. Foi isso. Entendeu? Na hora que acabou a carência, eu já dei entrada. E aí, o que acontece? Normalmente, eles respondem em, tipo, um dia. Quando você fala assim, olha, eu preciso de um médico para exame de vista. Os caras, no dia seguinte, te mandam um e-mail mostrando aonde que tem, né? Aí... eu preciso de um médico para redesignação sexual. Eles demoraram 1 semana, demoraram 2 semanas, demoraram 3 semanas e nada. A gente ligava, eles passavam para outro setor, e passava para outro setor, e falava que dava garantia de resposta, e depois não respondia, e dizia que já respondeu. E aí o que a gente fez? A gente teve que abrir uma reclamação na ANS. A ANS é a controladora de planos de saúde, né?
E quando você abre um chamado na ANS, eles têm obrigação de responder em 10 dias. Então a gente abriu esse chamado. Então a ANS cobrou o plano de saúde. E em 9 dias eles responderam. Só que eles responderam o quê? Eles responderam que ligaram pra gente e a gente não atendeu. Olha, a gente ligou lá e eles não atenderam. E a gente falou que isso é mentira, que isso não aconteceu, né? E aí eles tiveram que responder e eles responderam o quê? Marcando a consulta, né? Porque assim, a gente faz a solicitação pro plano, eles podem aceitar ou recusar. Só que por conta dessa determinação do STJ, que os planos de saúde têm que pagar a cirurgia, eles não poderiam dizer não. Se eles falassem, olha, não vamos fazer, eu ia entrar com a advogada, mostrar a limiar do STJ e eles iam fazer de qualquer jeito. Então, só que eles disseram que iam fazer. Então eles só responderam lá, olha, marcamos uma consulta aqui com um doutor tal. E foi isso. Aí a gente foi no doutor tal, que era o urologista. E o urologista viu, tava tudo certinho, passou os exames, falou que ele faz em conjunto com o meu cirurgião, que é o Dr. Rodrigo, que é o cirurgião plástico. Fiz os exames e eles passaram o orçamento pro plano de saúde. E é uma coisa que eu já mostrei lá no Twitter pra vocês também. Deixa eu achar aqui. Ele mandou esse orçamento aqui pro plano de saúde e eles demoraram e marcaram a minha cirurgia pro dia 25, né? Esse é o orçamento da cirurgia, né? Isso aqui são os procedimentos, né? Os procedimentos da cirurgia, né? Orquiectomia unilateral 2, né? Que é a remoção dos testículos, né? Aí, ressecção parcial da bolsa escrotal, acho que é aqui porque eles removem a bolsa escrotal, né? Amputação total do pênis, isso aqui eu não vejo muito sentido em dizer amputação total do pênis, porque não é bem assim, entendeu? Não é como se eles chegassem lá e cortassem o pênis, nem pode fazer isso. Se fizer isso, você nem tem como ter uma coisa funcional, sabe? O meu cirurgião, ele tava até falando que teve caso já de gente que simplesmente em casa arrancou fora o bagulho e depois chegou lá pra ele e falou, olha, tô querendo fazer a cirurgia, mas a pessoa tinha arrancado o negócio. Entendeu? E aí não vejo muito sentido dizer que amputação total, porque não é totalmente amputada, é algumas coisas que eles tiram. E aí, neovagina, que é a construção, né? Uretoplastia anterior, glitro, sei lá, porra, extensos ferimentos, cicatriz, blá blá blá. Orçamento total da cirurgia, incluindo os valores do cirurgião, 2 auxiliares médicos, 2 instrumentadores e um anestesista, R$ 94.500. E aí eles pegaram, mandaram lá, mandou isso aí pro plano de saúde. Me disseram que a cirurgia seria no dia 25. E aí eu fui esperando. Aí disseram que tava tudo certo. Depois o hospital mandou um negócio pro plano de saúde também, que era provavelmente os custos de internação e tudo mais. E aí pagaram e foi tudo certo. Foi na terça-feira. Ainda bem que o plano é obrigado a cobrir, esse preço é muito alto. Exatamente, eu nunca ia fazer, mano. Da onde que eu vou tirar 100 mil reais pra fazer a cirurgia? Assim, isso ali é só os custos, né? Tem a internação e tudo mais, as consultas. Tem coisas que não é só esse valor aí, tem coisas que é além disso daí, tá? Então é mais de 100 mil. Eu nunca ia ter 100 mil, mano. Então, ainda bem que pagaram, porque eu nunca ia fazer. Se não fosse por isso, eu nunca ia fazer. Então... imaginei que tivesse acontecido algo assim, o pessoal dos planos de saúde não gostam dessa lei pra trans. Com certeza não, eles não querem pagar 100 mil reais, né, mano? Eles não gostam, cara, eles não gostam nem que você tenha câncer. Se você chegar e falar no seu plano de saúde, olha, preciso de um médico, eu tô com câncer. Mano, imagina, cara, imagina. Vai ser uma fortuna. Nossa, vai ser uma fortuna pra eles pagar. Então sempre rola esses negócios. Os planos de saúde, o que eles querem? Eles querem que você contrate e nunca use. Eles acham paia se você usar, entendeu? Eles não gostam que você use. Tipo, eles são nessa vibe assim, como assim você tá usando, mano? Para de usar o plano, velho. Paga o dinheiro aí, mano. 700 conto por mês, paga aí. Não precisa usar, cara. Vai no SUS lá, não usa não. Entendeu? Eles são essa vibe. Mas a próxima vez eles devem ficar putos. Imagina eu chegando lá, acabei de fazer uma cirurgia de 100k.
Daqui a pouco eu vou mandar mensagem pra eles. Olha, tô precisando de um cirurgião plástico aí pra fazer prótese de silicone aí, bora? Imagina a cara deles. Essa filha da puta. Essa filha da puta. Essa filha da puta acabou de tirar 100k. Nossa, agora ela vai tirar mais uns 15 pra fazer silicone, mano. Ela vai tomar no cu, vai se fuder, mano. Vou cancelar o plano dessa vagabunda. Os caras devem estar putos já, mano. E depois ainda vou na glotoplastia. Glotoplastia aí, mano. 15 mil aí, bora. Bora, mano. Eu não vou me surpreender se eles alguma hora me mandarem mensagem aí falando: nós estamos cancelando o plano. Aí você tá feliz com o resultado e tecnicamente você seria virgem? Sim, eu sou virgem. Eu sempre fui, na verdade. Nunca perdi a virgindade. E assim, mesmo se eu tivesse perdido, agora depois da cirurgia eu me tornaria novamente, né? Então, sim, estou virgem. Estou completamente satisfeita com o resultado. Acho que nem teria como ser melhor do que isso do resultado que foi, entendeu? Eu acho que tá bem melhor do que eu esperava. Mesmo eu já esperava um resultado bom, mas eu acho que ainda ficou bem melhor do que eu esperava. Eu não tenho absolutamente nada pra reclamar, sabe? Eu olhando assim o resultado, não tem nada que eu fale assim, olha, eu não gostei disso, sabe? Não, tá perfeito.